Humberto Nuno de Oliveira é o cabeça de lista do PNR às eleições europeias. É o presidente do Conselho de Jurisdição do partido e pretende marcar a posição do PNR contra a União Europeia. Tem um discurso vincadamente contra Bruxelas e argumenta que esta Europa está a roubar-nos a soberania. Para estas eleições, o lema do partido é a União Europeia prejudica Portugal. E aqui comigo está o professor Humberto Oliveira, candidato ao Parlamento Europeu pelo Partido Nacional Renovador. Boa noite. Boa noite. Professor Humberto Oliveira. O senhor e o seu partido não se identificam com esta Europa, mas concordaria com uma Europa noutros moldes? Evidentemente, antes do mais eu gostaria de dizer que é uma falácia que qualquer partido português seja acusado de não ser europeísta ou europeu, porque europeus somos por fatalidade geográfica e sempre o seremos, exceto se houver uma implosão que nos separa da Europa. É evidente que este modelo é um modelo que nós criticamos e criticamos fundamentado em várias razões. Em primeiro lugar, porque é um modelo que evoluiu a partir de uma comunidade, a Comunidade Económica Europeia, que nos foi apresentada como uma coisa quase inócua de livre circulação de pessoas e bens, aparentemente muito favorável aos portugueses, daí evoluímos para um euro para o qual ninguém nos consultou e que de Acha facto... que Portugal não tem tirado vantagens de pertencer a esta Europa comunitária? Nós, de facto, as vantagens que vemos, duas delas são claras e uma delas é mais oculta e talvez mais preocupante. As duas claras são o botão e o alcatrão, e a oculta é efetivamente o esbanjar de dinheiros comunitários, dos milhões comunitários, que apesar dos milhões que vêm, todos os anos nos deixam num dos lugares mais baixos dos 27 membros Estados da União Europeia. Se não fosse assim, se Portugal não tivesse avançado em conjunto com esta Europa, Portugal não teria ficado de lado, não teria ficado para trás? Queremos que não por uma razão. Repare que esta política de subsídio à dependência vem sendo feita à custa de uma política que nós consideramos de abate. Nós tivemos que deixar de produzir em determinados setores vitais da nossa agricultura, isso é sabido e conhecido. Nós tivemos que abater a nossa frota de marinha mercante, nós tivemos que ceder cotas na nossa frota pesqueira e por aí fora. O desenrolar de situações de subsídio à dependência que se criaram justamente para termos esses milhões para o botão alcatrão e para fins inconfessáveis, na realidade, faz com que Portugal, na nossa perspectiva, seja um país que hoje em dia é mais dependente do que talvez já foi no passado, e um país que é dependente, um país que praticamente tem que importar tudo aquilo que é necessário para a sua existência enquanto Estado soberano, é um país que nós consideramos que verdadeiramente não é livre e que temos muitos receios que possa no futuro não vir a ser viável. São esses os argumentos que vai usar para convencer os portugueses a votarem em si? Bom, sem dúvida que este é um lema forte da nossa campanha. Outro é na realidade, o de que, para mais do mesmo, acho que os portugueses já estão um bocadinho fartos. Repare que o PS, enfim, com alguma desfaçatez, apresentou uma trilogia negra do SGS. É o Sr. Soares, o Sr. Guterres e o Sr. Sócrates. Foi um que nos meteu na CEE, o outro que nos meteu no euro, o terceiro que nos quer meter no Tratado de Lisboa, sempre sem os portugueses serem consultados, sempre sem nos darem a palavra numa questão que, como sabem, em última instância, vai levar a uma perda considerável de soberania. Se os portugueses não concordassem com essas políticas, provavelmente votariam noutros partidos e não continuariam a votar, enfim, alternadamente no PS e no PSD, como tem acontecido há uns anos para cá. Mas há um grande comodismo sociológico na votação dos portugueses. Sem dúvida que nós temos visto nos debates que têm antecedido este período eleitoral que algumas das propostas, não apenas do PNR, mas algumas das propostas sérias, concretas de discussão da Europa, têm surgido justamente nos debates dos pequenos partidos e não nos grandes, onde se monta uma algazarra, onde se fazem acusações, onde efetivamente aquela política baixa, que é, enfim, aquela que desagrada aos portugueses, tem sido, de facto, a rainha. Na realidade, parece que é importante que as pessoas, por uma vez, entendam que a culpa não pode ficar solteira em Portugal e que é preciso dar voz àqueles que efetivamente não contribuíram para a desgraça a que chegou o nosso país. Porque, repare, neste momento em que tanto se fala do Bloco Central, o Bloco Central é aquele em que nós vivemos há 30 e tal anos e justamente, como disse muito bem, as pessoas vêm alternando. 4 anos lamentam-se do governo anterior do PSD e votam no PS e depois, durante esses anos, queixam-se do governo PS e esqueceram já o que diziam do PSD. Vai para o Parlamento Europeu contra esta Europa. Acha que se Portugal, neste momento, sair desta Europa,
não vai ficar muito prejudicado? Nós não pomos a questão exatamente e necessariamente nos termos de sair da Europa. Nós pensamos que é importante, e é importante que os portugueses saibam isso, que num momento em que as decisões europeias representam quase 80% daquilo que nos afeta diretamente, é importante duas coisas. É importante, primeiro, que as pessoas não entendam esta eleição como uma coisa que é distante delas e que vagamente não lhes interessa, porque cada vez mais a discussão é feita em Bruxelas, e, em segundo lugar, obviamente, combater no seio deste monstro de federastas para o qual nos arrastaram aquilo que efetivamente nós combatemos e que é esta noção niveladora de pátrias e de povos.